Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, graças a Deus, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus. Estamos iniciando uma quarta-feira, graças a Deus. Muitos problemas existem no mundo, mas sempre existiu e sempre existirá o socorro, o suporte, sempre existirá a presença de Deus para nos ajudar a vencer os problemas que nós identificamos como desafios. Quando foi diferente? Quando é que alguém não se depara com problema? Quando? Me diz aí. Me diz quando. Porque todos os dias, você se depara com um desafio que precisa ser vencido. Olha, ao sair de casa para trabalhar é um desafio. A pegar o metrô é um desafio. Não é fácil, sabe que em São Paulo o metrô é cheio. Olha, o grande desafio que nós estamos vivendo coletivamente. Esta pandemia, esse vírus, é um desafio para todos nós. E esse desafio está nos ensinando a cuidarmos melhor do que é importante. Não é? Olha só, está todo mundo temeroso, eu posso pegar essa doença e morrer. Com esse temor, as pessoas estão tendo cuidado de limpar as mãos, de não botar a mão na boca, de não ficar esfregando os olhos. Coisas que temos que fazer naturalmente, independente de pandemia, de Covid ou não, nós precisamos ter essa disciplina para cuidar do nosso corpo. Então, é um desafio coletivo para a humanidade. Esse desafio que fora nós mesmos que criamos, porque essa ideia de Deus mandou essa punição, eu já ouvi isso. Deus mandou essa punição para a humanidade, porque a humanidade... Não, para. Tem gente que julga Deus com aquilo que ele tem. Ele espelha em Deus o que ele tem. A pessoa vingativa vê em atitudes de Deus como ela é vingativa. Deus não iria se vingar da humanidade mandando uma pandemia? Claro que não. É apenas a colheita da plantação que a humanidade vem plantando há quanto tempo? Essa indisciplina com o próprio cuidado com o corpo gerou essa pandemia mundial. Gente, pelo amor de Deus, se nós conhecemos um pouquinho do que Jesus nos ensinou em relação a Deus, quando Ele próprio disse, resumindo muito bem o que é Deus, Deus é amor. E como amor, não tem vingança no coração, não tem punição em coração, em atitudes, em ação, de maneira nenhuma. O amor é amor e pronto, o amor é puro. Então não tem punição, apenas tem ajuda para a correção. É o que nós recebemos diariamente, auxílio para que nos corrijamos dos nossos erros, de nossas falhas. Quanto mais você vai crescendo espiritualmente, mais você percebe que não pode colocar nas mãos de ninguém a responsabilidade que tem. Não pode. Se for incumbido a nós essa responsabilidade de cuidar de nossa vida, eu não posso jogar na mão de ninguém. A responsabilidade foi dada a mim para que eu me cuide
e me cuidando, tenha condições de viver nessa escola chamada vida física e aprender tudo quanto as lições são passadas, ou tudo quanto a escola nos ensina. Bom, eu acredito, de fato, eu acredito no que eu faço, eu acredito em mim, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade. Sabe, a manifestação da fé, ela tem que ser feita em minha vida. A manifestação de minha fé, ela precisa ser exercida por mim. Se eu acredito, eu não posso ser incoerente comigo mesmo e com a minha crença. Se eu acredito que Deus é por mim, eu não posso me desestabilizar. Sabe que ontem, ou foi anteontem, no programa, eu vi um comentário de um amigo, eu me considero amigo daqueles que entram no programa Madrugada com Deus para assistir. E ele dizia assim, Júlio, mas manter o equilíbrio quando as contas estão vencendo, quando falta recursos para pagar o aluguel, não é fácil? Claro que não é. Nunca dizemos aqui, meu irmão, nunca dizemos aqui que é fácil, que a fé vai trazer dinheiro do céu para você. Não. O que nós dizemos aqui é que, diante de uma situação difícil como essa, de não ter recursos para sanar as dívidas ou cumprir com as obrigações, o melhor é manter o equilíbrio do que se desequilibrar. Desequilibrando, você não consegue a solução. Equilibrado, mesmo com o problema, você vai sim alcançar esta solução, mas tenha certeza disso. Então, a melhor postura diante de um problema como esse, não ter recursos, é manter a sua mente equilibrada para que, por intermédio dessa mente equilibrada, venha conhecimentos, ideias de como agir diante desta dificuldade. Poxa, mas a nossa referência é Jesus. Diante de tantos obstáculos enfrentados quando aqui na matéria estava, ele manteve o equilíbrio para saber a postura correta, a palavra correta a dar, a ação correta a tomar. É disso que falamos. Não somos iludidos ou fanáticos, acreditando que se eu tenho fé, o dinheiro cairá do céu para pagar o aluguel. Não, não é isso não. Não é isso não. É estar no comando da situação. Nunca deixar a situação comandar. A partir do momento que a situação negativa te comanda, chega ao ponto dela tirar o que é mais valioso, a sua própria vida. Vamos fazer a nossa prece. No início deste dia de quarta-feira, nós pedimos, Senhor, usando das palavras de São Francisco de Assis, Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim
sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos passar a palavra à espiritualidade, a estes que infelizmente muitos neste mundo ainda acreditam que estão mortos. E eu digo, aqui você ouve estes que morreram para a vida física e renasceram para a vida eterna, como acontecerá com todos nós. Aqui você ouve a palavra dos Espíritos. E eu passo então a um deles, o cigano Juan Domingues. Cuidar bem do que tem te capacita a ter mais. Cuidar bem do que tem te capacita a ter mais. Preste atenção na palavra deste irmão. Graças a Deus, graças a Deus. Tudo que nós valorizamos, buscamos cuidar. E quando cuidamos com amor e carinho, daquilo que nós valorizamos, temos por mais tempo, seja o nosso corpo, seja a nossa família, seja a nossa vida. Nós sempre cuidamos daquilo que amamos. Sempre. Sempre cuidamos. Observe as madres, os pais, como cuidam dos seus filhos, pelo amor que têm a eles. Esse sentimento deve ser, sim, estendido para tudo quanto nos pertence. Somos os pais de tudo quanto conquistamos. Seja o que for, uma conquista sua, é um filho teu, que precisa de toda a atenção possível. Assim nós agíamos quando estávamos encarnados. Adquiríamos um objeto, seja esse qual for, sabíamos que aquele objeto nos pertence. Temos que cuidar. Temos que cuidar para que aquele objeto possa estar conosco o tempo que precisamos. Observamos hoje no dia a dia das pessoas que há uma falta de cuidado muito grande com o que tem. E estas mesmas pessoas buscam ter mais, querem sempre mais, mas ainda não prestaram atenção que tudo quanto já conquistou depende da sua manutenção, do seu cuidado. Aquele que cuida bem do que tem, capacita-se a ter mais. O Cristo nos ensinou isso numa parábola simples. Parábola esta que deve sim ser estudada por aquele que quer prosperidade. A parábola dos talentos deixa claro, quando você cuida daquilo que foi te dado, você terá mais condições de ter. Mas se você não cuidar, você vai perder. Até mesmo o pouco que tem, acaba perdendo. Nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa família, cuidamos de todos que convivem conosco, cuidamos de tudo quanto adquirimos. Nós cuidamos de vocês. Cuidamos para que cada um possa, assim, também se cuidar e cuidar do seu próximo. Com essas atitudes simples, de estar sempre tendo cuidado, nós revolucionamos o mundo, transformamos o que há de ruim em algo de bom. Se queres melhorar a sua vida, por que não observar o que você tem para dar mais atenção, para ter maior cuidado? Orientamos as pessoas que dentro da sua residência não tenha objeto quebrado.
Não deixe de arrumar aquilo que está para ser arrumado. Não tenha vidros quebrados. Muitos apegam-se a um objeto. Esse objeto quebra. E esta fica com dó de passar adiante, de devolver à Mãe Terra. E fica guardando aquele objeto que não é útil por estar quebrado. Mas eu recebi da minha mãe, do meu pai, recebi deste e daquele, não quero me desfazer. Aquele objeto quebrado é uma energia rompida na sua vida. Ela está rompida, impedindo você de atrair energias positivas. Se tem um objeto que precisa de manutenção, dê a manutenção. Dando a manutenção àquilo, você terá as condições de ter objetos melhores. Quantos desejam adquirir novos veículos? Quantos são esses que vêm na casa pedir recursos para ter uma vida melhor, com mais recursos, com mais possibilidades, mas não dão valor ao que têm? Nos impede de atrair para a vida deste aquilo que ele deseja. Não é da nossa vontade apenas de querer ajudar a vocês. Não depende apenas da nossa vontade. Depende exclusivamente da condição de cada um. Se há o cuidado da parte de quem quer melhorar com o que já tem, mostra que está capacitado a ter mais. Assim, com a saúde. A busca pelo estado físico melhor requer do cuidado que você tem com seu corpo. Observamos as pessoas que só tomam água quando sente sede. Mas já pararam para pensar que a sede é apenas o alerta do seu corpo, indicando que já passou do limite? Que seu corpo já passou do limite da necessidade de trocar o líquido do seu organismo? O mesmo acontece com a fome. Quantos alegam, não vou comer no horário pré-programado porque não estou com fome? Espera que o estômago comece a arder para tomar a providência de comer. É o mau uso deste veículo chamado corpo físico. É necessário dar a manutenção, o cuidado com este, para que este possa te possibilitar uma vida de alegria, de saúde. São lições simples, mas que no dia a dia as pessoas não param para observar. Querem ter, mas não querem manter. Querem adquirir, mas não valorizam o que já têm. Nós ensinamos fórmulas simples para que haja progresso na vida de cada um. Simples. Mesmo dentro da simplicidade, ainda vemos dificuldades da implantação destas lições. São informações básicas. E mesmo assim, há muita dificuldade na compreensão e na elaboração destas atitudes. Queremos ajudar. Nos preparamos para isto. Temos sim a autorização dos planos superiores para vir cá, a casa de Madre Santíssima, nos colocar à disposição de ajudar a cada um. Mas nos deparamos com estas dificuldades impostas pela mente ainda não aberta a estes conhecimentos básicos. Deus nos permite ajudar. Mas existe o Deus de cada um que precisa também assim querer. A vontade de cada um, o desejo de mudar o estado negativo para o estado positivo. Eu quero, eu posso, eu consigo realizar. Se assim implantar, verás como a sua vida irá progredir, pois esta é da vontade de Deus. Estamos à cara disposição para que esta vontade de Deus seja a tua vontade
e a tua vontade fortalecida possa fazer o que é de necessário. Deus bendiga a todos. Graças. Obrigado, meu irmão, obrigado. Cuidar bem do que é seu, cuidar bem do que é seu. Cuide bem, como na parábola dos talentos, Jesus deixou claro, aquele que recebe 3 talentos e multiplica é digno de estar ao lado direito de Deus. Aquele que recebe 2 e multiplica o mesmo, aquele que recebe 1 por já mostrar que é frágil, pega esse 1, esconde, até mesmo que tem, o próprio perde. Pois se você guardar dinheiro, com o passar do tempo, aquele dinheiro não vale mais nada. Nada. Então é importante, quando você recebe algo, você valorizar esse algo para que esse algo possa se multiplicar, para que a sua capacidade, para que o seu mérito faça com que você tenha mais. Bom, Paulo de Moraes, é contigo. Respondendo a estas palavras de Pierrat, abre aspas, para São Paulo, Jesus é um ser misterioso, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e que se mostra como a encarnação de uma divindade para cumprir um grande sacrifício expiatório. Mas como se operou essa encarnação? De que instrumentos se utilizou a divindade? São Paulo nada diz a tal respeito. Fecha aspas, disseram os reveladores. Abre aspas. Jesus, Espírito puro, Espírito de pureza perfeita e imaculada, fundador, protetor e governador da terra, não podia e não devia, segundo as leis imutáveis da natureza, revestir o corpo material do homem do vosso planeta, corpo de lama, incomparável com a sua natureza espiritual. Entretanto, para aparecer na terra e desempenhar a sua missão terrena, era-lhe necessário revestir um corpo de harmonia com a sua natureza espiritual e relativamente harmônico com a vossa esfera, de modo a produzir a ilusão aos olhos dos homens. Estes, vendo nele um de seus semelhantes, haviam de ser por ele atraídos em virtude dessa conformidade. Era preciso que os corações fossem tocados pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos e exemplos, e que sua vida pura e sem mácula, toda de devotamento, de caridade e de amor, mostrasse aos homens seu altíssimo valor e os levasse a amá-lo, admirá-lo e segui-lo. Observando-lhe os atos, inconfundíveis com os dos outros homens, haviam de sentir-se tomados de espanto e forçados a reconhecer que ele era um missionário de Deus, que o que ensinava vinha de Deus. Nenhuma comparação se pode estabelecer entre o corpo perispirítico de Jesus e o do Espírito Superior para decidir se aquele era mais material do que este. Maior ainda é a diferença entre o corpo de Jesus e os vossos corpos de lama, porquanto dele participava em larga escala do corpo do homem nos mundos superiores, pois que o compunham os mesmos elementos, mas modificado, solidificado com o auxílio dos fluidos humanos animalizados, destinados a mantê-lo conforme à vontade do mesmo Jesus. De acordo com as necessidades da sua missão terrena, esse corpo vos era visível e tangível, com todas as humanas aparências corporais do vosso planeta. O que o homem considera uma derrogação das leis imutáveis não chega a ser uma deslocação das leis universais. É uma aplicação dessas leis. Não se deve supor impossível a produção em vosso planeta
de efeitos semelhantes aos que se verificam nos mundos superiores, no sentido de que tais efeitos, tendo os mesmos princípios, são, entretanto, modificados relativamente à esfera em que se produzem. Certo, as encarnações fluídicas, idênticas às que se operam em mundos como Júpiter e tantos outros planetas superiores mais ou menos elevados, seriam um deslocamento das leis estabelecidas. Nada, porém, derroga essas leis. Entretanto, semelhante encarnação, modificada pela aplicação dos fluidos terrenos, se torna uma aproximação, um laço entre os 2 graus da escala, como já foi dito, pela assimilação sucessiva do corpo fluídico às regiões que ele percorre, através das camadas de ar e de mundos intermediários. É uma apropriação e não uma derrogação. Entramos nessas minudências com o fim de desfazer todos os escrúpulos, de afastar todas as ideias preconcebidas. Não nos merece, porém, censura a desconfiança que hão de inspirar estas palavras ainda não ouvidas pelos homens. Desejamos tranquilizar aqueles a quem elas inquietam. Fecha aspas. O corpo de que vínhamos falando, áureos meios de vida e de nutrição, como perispírito de cuja natureza ele participa, nos fluidos ambientes que lhe são apropriados e necessários, fluidos que assimila e que bastam à manutenção de seus princípios constitutivos. Em Charmé, na França, existe uma moça com quem a revista espírita já se ocupou, que vive sem comer nem beber há mais de 10 anos. Não obstante, trabalha com certa morosidade, mas continuamente. Os doutores parisienses a tiveram por muito tempo em suas enfermarias, no hospital, vigiada dia e noite, e durante 1 ano ela não ingeriu o que quer que fosse. De que vivia? Onde auria a alimentação para o sangue? Não está aí a explicação procurada? Jesus, como a moça de Charmé, não podia encontrar melhor do que ela, no meio ambiente, os fluidos necessários à sua vida terrena toda especial? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Esse é o programa Madrugada com Deus, somando a você. Propósito é somar forças. O seu conhecimento é importante, claro que é. Você conhece coisas que outras pessoas não conhecem. Então, se você traz a sua visão, o seu conhecimento, somará a outras pessoas que não têm essa mesma, e a dela soma você. Por isso, vivemos em coletividade, vivemos em comunidade, vivemos em família, vivemos em sociedade. Olha, somos sócios dos nossos parentes. A sociedade apresentada ao espírito que nasce, em primeiro lugar, é a família. Depois da família vem a comunidade onde você mora, depois vem a cidade ou município, depois vem o estado, depois vem o país, para depois vir a grande família humanidade. Vivemos em sociedade. Como sócio, dê a sua contribuição, faça a sua parte. Quer um país melhor? Torne-se um ser melhor. Quer um mundo melhor? Mude o mundo que começa em você, que está dentro de você, para que o seu mundo externo, ao seu entorno, seja melhor, contagiando outros e mais outros e mais outros. Amanhã estaremos de volta aqui.
sempre deixe o seu depoimento, é importante, tá bom? Forte abraço, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.